música é o grande guarda-chuva, né, disso tudo. Vai falar das coisas de Brasília, necessariamente você tem que falar de música porque ela está envolvida de alguma maneira, né? O primeiro lugar, mas ali não era de dançar, mas o primeiro lugar em Brasília, onde as pessoas se reuniam, era na varanda do Brasília Palace Hotel, que era um bar. Brasília era uma cidade recém-inaugurada, né? Devia ter 12 anos, 15 anos de vida, então as coisas ainda estavam acontecendo. Então me parece que as grandes boates eram a Caco e a Chalaco no Gilberto Salomão e a Machine no Venâncio 2000, né, que parecia ser maior, né? Então, época da Caco e Chalaco. Ela é frequentada por filhos de políticos, de empresários. Por exemplo, Luiz Estevão ia lá, Paulo Otávio ia lá. Assim, esse pessoal graúdo aí da cidade era o lugar que eles frequentavam. Que aí no final da década de 70 tem os embalos de sábado à noite, né, com o John Travolta fazendo aqueles passos de dança lá que viram uma febre mundial. Porque foi uma febre, né? Foi uma febre. Os embalos de sábado à noite, como era chamado, né? Foi uma febre, aquilo ali. A favorita minha era a Zoom, né, sem dúvida, porque realmente me marcou também. Tem a questão afetiva, que é a primeira boate que eu fui, né, que era aquela coisa... A época também era maravilhosa, a trilha sonora, que só tocava música boa. Logo, né, isso, em 1980, aí surgiu ali a Zoom. Então a Zoom, todo mundo ia pra Zoom, era um lugar gigante. Eu me lembro que além de casa, de discoteca, era discoteca mesmo. Claramente discoteca, o propósito era esse. Uma casa noturna não, a casa noturna. Em Brasília não teve nada igual. E vai ser difícil ter, porque essa onda acabou, né? Mas ela era uma das mais luxuosas do Brasil. Em termos de tamanho também, que ela tinha capacidade de 1.500 pessoas, era bem legal. Um lugar bem grande, tinha camarotes em cima, e embaixo a pista. E chegou no momento certo também, né? No momento certinho ali. A Zoom lá tinha um cine espacial, que foi inaugurado em 1970. Era um cinema redondo, com 3 telas, era um negócio bem diferente. E no começo dos anos 80 ele fechou. Eu sempre gostei de música, mas na época eu ainda estava mexendo com negócio de carro de corrida, automobilismo. E um cara que corria comigo em São Paulo, ele tinha um bar em São Paulo. Eu mostrei o lugar para ele e deu a ideia, vamos fazer um bar com música ao vivo, com banda de rock. Na época já era muito rock em Brasília, né? Eu falei, vamos fazer. Aí começamos a olhar o projeto e quando eu mandei o projeto para São Paulo, para uma empresa de iluminação, um grupo de espanhol do Rio de Janeiro viu o projeto e acharam meu pai, localizaram meu pai e falaram que tinha interesse em entrar junto. Aí quando nós fomos para o Rio para uma reunião com esse pessoal, era o grupo do Chico Retarei. Foi o cara que mandou na noite do Brasil muitos anos. Eu me lembro que na inauguração, quem veio na inauguração foi o Roberto Carlos, na Zoom. Roberto Carlos não, Pelé. Era o Gilberto Salomão, ele era sócio do Chico Recarei. Chico Recarei era o dono da noite do Rio de Janeiro. Então foi por isso que ele trouxe para cá. Eu entrevistei ele na inauguração, esse Chico Recarei. Entrevistei e conversei com Pelé, conversei com Chico Recarei. Foi o máximo, foi uma festa para 1.500 pessoas, super chique, super... Ele trouxe mais de 200 convidados do Rio. E naquela época famoso era Pelé, né? Xuxa, Luísa Brunet, Roberta Close. E aqueles caras, os playboys de São Paulo e Rio, mas bastante atriz e essas meninas famosas na época. Pois é, o grande sucesso foi ali nos 3 primeiros anos. É muito forte, muito. Todo mundo ia pra Zoom, que só queria ir pra Zoom.
E acho que marcou a vida de todo mundo que foi naquele lugar, porque realmente é como se fosse uma nave espacial que pousou em Brasília, porque era uma coisa muito além do que se tinha na época, da concorrência, e era uma coisa realmente muito boa. E a programação musical era incrível, porque era bem no meio dos anos 80, então todas essas bandas de Brasília estavam por aqui ainda, estavam despontando, sabe? Então tinha show na matinê, tinha a Plebe Rude, tinha a Capital Inicial, tinha, sei lá, o Chiclete com Banana em começo de carreira. Acho que também veio uma banda, não sei qual exatamente, mas aí acho que a backing vocal era a Daniela Mercury, a Ivete Sangalo, sabe? Então e era incrível, assim, porque era uma trilha sonora maravilhosa, né? Era também um lugar que promoviam shows. Na época a Axé Music estava na onda, e banda de Axé Music foi tocar lá. A própria Daniela Mercury chegou a se apresentar lá. Você tinha no Réveillon, era por coincidência, era aniversário da minha mãe, a gente fazia uma festa junto. Eu fazia um andar de cima, era para minha mãe, e ela convidava, meu pai convidava, então você tinha todos os embaixadores, você tinha alguns ministros, quem ficava em Brasília ia nessa festa. E lá embaixo a festa normal. Esse ano da minha mãe foi a primeira vez que nós colocamos uma música ao vivo no Réveillon, foi com Daniela Mercury. Ela estava começando a carreira ainda. E o pessoal não entendia nada que era o axé. O pessoal mais velho, os embaixadores, fazia aquela cara assim de o que está acontecendo, né? Na Zoom teve muito show de música baiana na época. Que o Márcio Salomão gostava de ir pro Carnaval de Salvador e tal, então aí abria espaço lá para o pessoal da música baiana também. A Zoom era uma boate nível brasileiro, assim, né? Então tinha em São Paulo, tinha em Santos, eu acho, talvez no Rio, não sei, o Scala. Então eram boates assim que fazia Brasília realmente ser uma das principais, ter uma das principais boates do país, né? Então foi um avanço muito grande para a época. Não, na época não era igual hoje, que você contrata um DJ por noite. A gente chamava na época de discotecário, que era o Ricardo Lamonier. Esse Ricardo ele já tinha tocado em Nova York, em Paris, ele era residente de Paris. E o Recarei trouxe ele de volta para o Brasil para ele inaugurar todas as discotecas Zoom. Então inaugurou Zoom Santos, ele ficou tocando lá 6 meses. Aí veio para Brasília, ele ficou aqui quase um ano tocando. O cara era uma atração, ele não precisava de outra pessoa, ele sozinho. Ele tocava a noite praticamente inteira. E ele tocava de tudo. Era literalmente discotecário. Tudo que o pessoal gostava, queria ouvir, ele tocava. Um cara famoso que tocou na Zoom foi o Marlboro. Marlboro que foi o precursor disso tudo, que veio. DJ Marlboro. É muito importante. Era o Big Boy, que tinha um programa na Rádio Mundial, e o Marlboro. Mas eu me lembro dele tocando lá na Zoom também. Mas o engraçado é que nessa época, ele no meio da noite, ele parava, tocava New York. Acho que a coisa o momento mais tenso da Zoom era a música lenta, né? Que é uma época que tocava música lenta. Né? E a música lenta era realmente assim, tava a pista de dança lotada, tá todo mundo dançando, aí de repente começa, aí cai a música, né? Cai, bum.
aí apaga a luz, fica só umas luzes assim, muda o clima todo, assim, fica aquela coisa romântica. Cara, a pista de dança, as pessoas somem, né, da pista, assim, né? Muita gente some, vai no banheiro e tal, não sei o que, e aí fica aquela coisa que você tem que ir lá, cruzar o salão inteiro, chamar uma menina pra dançar. Possivelmente você vai tomar um não, né, cara? E você tem que estar preparado para isso, né? Então, assim, era um momento tenso, assim, né? De constrangimento, de aventura, de conquista, né? Podia ser com mais timidez, podia ser com mais recato, vamos dizer assim, mas a paquera é inerente à festa, né? Então tinha sim, sempre tinha. E acho que nas boates, nas festas em geral, são momentos importantes, assim, né? Que são os momentos de conquista, às vezes é o primeiro beijo na boca da vida da pessoa, né? Então, dos casais que se formam. Tem alguns casais que também que acabam nas festas, né? Mas acho que a quantidade de casais que são criados é muito maior do que a quantidade de casais destruídos, assim. Na época, aqui em Brasília, tudo girava em torno de Gilberto Salomão, em termos de divertimento, em termos de paquera, essas coisas todas ocorriam lá, ia todo mundo para lá. Nos finais de semana era aquele footing em redor do Gilberto Salomão, nos casais. A coisa curiosa era o seguinte, os casais que faziam footing no Gilberto Salomão até às 10 horas, o Gilberto Salomão funcionava assim no final de semana, de 8 a 10 horas. Tinha o footing, os bares e tal. E muitos dos rapazes, desses casais, terminava lá e à noite, mais tarde ia para a New Aquarius. A New Aquarius, ela é engraçado porque, ou curioso, porque era uma boate, na época chamava boate gay, não GLSB. GLS é como, depois de agora GL, tem uma sigla enorme, né? E lá, ela funcionou em plena ditadura militar, o mais incoerente que se possa imaginar, né? Uma boate gay no centro de Brasília, que era lá no CONIC, na época da ditadura militar. Eu fiz matéria aqui com o personagem lá da New Aquarius, que ele fazia, além de pista de dança, tinha um palquinho onde as pessoas faziam show de... Não era cover, não, era show de dublagem. E tinha uma maquiadora, um maquiador chamado Vitor, que ele usava o nome artístico de Vitória e ele dublava canções da Maria Bethânia e da Billie Holiday. O que é curioso é porque ele era maquiador da Dulce Figueiredo, a mulher do João Batista Figueiredo, presidente da República, e viajava com ela para todo o exterior, para todo canto, ele viajava junto. E ela deu entrevista aqui para o jornal, ela falou dessa experiência dela de ser na época de se travestir para fazer um show numa boate e ao mesmo tempo viajar para o exterior com a comitiva da Presidência da República como maquiadora da mulher do João Figueiredo. Tinha shows assim. Quem se apresentou algumas vezes lá nessa New Aquarius foi a Rogéria. A Rogéria veio a Brasília e me deu uma entrevista aqui na redação do jornal. Ela veio aqui na redação do jornal e me deu essa entrevista. A gente deu uma página para ela e ela falando das coisas todas. E muito simpática. Falou que era a travesti da família brasileira. As coisas assim. Eu acho que no final dos anos 80 ali começa também. Acho que tem um Gates Pub, acho que ele é bem antigo, assim. Acho que começa por aí. E aí o Gates era um lugar muito bem pequeno, mas
ele era muito grande assim no sentido cultural dele, assim, sabe? Porque ele trazia muito artista bom, né? Era muito movimentado, tinha umas festinhas lá, tinha o projeto dancing deles. Você tem também as boates assim, London, Kremlin no Cruzeiro, Opus 4, que são, né, as cidades satélites também com muitas boates. E aqui você tem a explosão de boates. Acho que a principal boate dessa época, acho que ali no Gilbertinho é a Scaramucci, que depois virou a Ópera, né? Então acho que ela é uma substituta ali do Lago Sul da Zoom, que a Zoom ela dura pouco tempo, assim, infelizmente, né? Acho que ela vira uma lambateria depois, porque era na época da lambada, então ela vira lambateria Zoom, né? Mas obviamente durou muito pouco tempo, assim. Aí você tem o Café Cancún, que era uma franquia de uma casa de São Paulo, que também estava em outros lugares, várias outras cidades do país. Vem aqui, dura muito tempo, acho que ela dura 13, 15 anos, assim, O Café Cancún, eu cheguei a ver show do do Flávio Venturini, quem mais? Flávio Venturini, não sei se acho que talvez Léo Jaime também. O Café Cancún eu gostei muito, assim, também, porque fez parte, durou muito, né? Você viu várias aí, apareceram, sumiram rapidamente, mas outras duraram, e o Café Cancún, assim, mesmo com esse cenário inóspito, assim, ele, contra tudo e contra todos, ele foi resiliente e durou muito tempo. Curioso, porque a Ivete Sangalo fechou ali, isso é importante. Acho que uma boate muito destaque dessa época é a Capital Club, né, no Pistão Sul de Taguatinga, que ali virou o centro, assim, e aí tinha os promotores da época, o Neto Salute e o Hélio Kessler, que traziam muito artista de novela, não sei o quê, então era uma coisa super badalada, assim, era bem interessante. Existiu em Taguatinga uma boate que todo mundo gostava de dançar e ia pra lá, né? Chamava Capital Clube, no Pistão Sul. Marcou época, assim. Eles faziam uma característica que eles costumavam, para chamar a atenção dos frequentadores, levar artistas famosos para marcarem presença lá. Eu me lembro, por exemplo, de uma época que o Thiago Lacerda, que fazia um galã naquela novela Hilda Furacão, naquela série Hilda Furacão, e ele estava iniciando a carreira nessa minissérie ou série Hilda Furacão, e foi um personagem marcante também. E aí ele foi um dos que vieram, assim como convidado da Capital Clube, para me lembro de um desses sábados lá. E aí o proprietário da casa lá, como eu ia bastante lá, ele me pediu para acompanhar o Thiago Lacerda, ir ao hotel, conversar com ele, entrevistá-lo e ir junto com ele para lá, para a boate. Eu sei que foi um alvoroço quando ele chegou lá, porque ele era bem jovem na época, era bonitão, e aí as meninas que estavam lá ficaram. E outros atores da Globo também andaram por lá. Aí abriu o Planeta Country também, né? Depois abriram algumas do lado, assim, mas a Capital foi a grande representante, assim. Essa boate era curioso porque o pessoal gostava de festa e ia para lá, da saída do plano piloto ia para lá. Posteriormente, logo depois, aí surgiram as boates aqui em Brasília. E delas, as que mais fizeram sucesso e que reuniam mais frequentadores era o Café Cancún e a Fashion Club. Era ficar um de um lado, outro do outro, ali no Liberty Mall. Eu me lembro, na Fashion Club, por exemplo, que tinha um mix de Lulu Santos, que quando tocava a pista dançava e todo mundo cantava junto também, sabe?
Quando certo alguém, no pensamento, todo mundo cantando e dançando e tal. Quando certo alguém certo sentindo, é melhor não desistir e se entregar. Aí era o ponte também, era gente, a beça, que lá. A Ivete Sangalo, na época, era... Iniciando a carreira solo, ela fez um show nessa Fashion Club. Olha só, a Ivete Sangalo fez um show numa boate pequena, boate para 200 pessoas talvez, 250 talvez, não sei. Aí você vai ter também, eu acho que é no final dos anos 90, e começo dos anos 2000, você tem o Pier 21, que aí abre também com muitas boates, abre com a Banduchi, com o Don Taco Café, né? Você tem aí no Brasília Shopping você tem o Planeta Brasilis Café, que é uma coisa meio café Cancún assim. Você tem a Safari no centro comercial ali perto. Tem o Sushi Blue, que era um lugarzinho pequeno assim, mas super badalado, né, do Rodrigo e do Marcelo Amaral. Aí você tem a Basic, o Canal Street, você tem a Boate Garagem, que fez muito sucesso. Você tem o Joke, você tem o Gallery, que era uma casa de São Paulo, super badalado também, veio para Brasília nessa época na academia de tênis, que foi super badalado assim, mas não durou muito. Acho que a expectativa foi muito grande e aí depois acabou rápido. Assim. Você tem a Farol, tinha a Micra ali na Asa Norte, tinha a Antila, depois a Zoom, a parte de baixo dela virou a Trend, você tinha a Sabatache, você tinha a Escape, tinha boate assim que você não conseguia nem ir, assim ela já tinha acabado, sabe?